Tá no ar o Ventre Nós, comigo, Isabela Borges. E comigo, Ana Gabriela Nascimento. Voltamos. Isso mesmo. Esse é o segundo episódio do programa. É um episódio que a gente estava muito ansiosa para colocar no ar, porque a gente vai falar de um tema que é central para as nossas discussões aqui, né? E é ciclo menstrual. Se a gente entende o que está acontecendo no ciclo, fica mais fácil pra gente conversar sobre outros assuntos, né, Ana? Com certeza. Por isso que agora a gente quis botar ele assim nesse início. E finalmente conseguimos. Ana, como é que é a sua relação com o seu ciclo, sua menstruação? Como é que foi quando você ficou menstruada? E ao longo dos anos, como é que foi essa relação? Eu fiquei menstruada, eu acho que eu tinha 12 anos, 13, por aí. E não ligava muito pra isso durante a adolescência, não era uma coisa que me fazia refletir muito. Era uma coisa comum e eram os dias de menstruação, eu sabia que eram dias que eu ficaria mais tensa, porque eu sempre tive um fluxo muito intenso, então com medo de sujar alguma coisa. Mas eu não sofria assim com dores, não era uma coisa muito marcante no meu corpo. Então eu não refletia muito sobre isso. Depois, mais velha, chegou um momento que eu comecei a tomar pílula. E igualmente também não me ligava muito, era uma coisa que era muito programada, né? Na verdade, meu ciclo era irregular antes de eu começar a tomar pílula, e quando eu comecei a tomar pílula tinha sempre aquele mesmo dia de descer a menstruação. E de uns tempos pra cá, mas um pouco mais de um ano, quando eu parei de tomar pílula, foi que eu comecei a prestar mais atenção nisso. E você faz como? Você anota? Eu anoto num caderninho o dia que eu menstruo, o dia que tem o primeiro sangramento é o dia que eu anoto. E fico atenta mesmo durante o ciclo para as coisas que mudam, que vão mudando, os sentimentos, as sensações que eu vou tendo e tal. E é engraçado perceber isso, assim, mas fala do seu, como é que é a sua relação com o seu ciclo? Eu fiquei menstruada com 11 anos, eu fiquei feliz, assim, tava na expectativa de ter uma irmã mais velha, então quando aconteceu com ela, eu já tava sabendo mais ou menos como é que era, então eu vivia um pouco isso por causa dela, né, quando a gente tem irmã mais velha. Fica mais fácil, né? A gente já viu, já teve um preview do que vai acontecer. No dia que a minha irmã ficou menstruada, eu lembro que a minha mãe, no banheiro, ensinou pra gente, desenhou no ladrilho do banheiro, com batom, a vulva e da onde saía o sangue, da onde saiu o xixi, pra gente entender que legal, as diferenças. E eu tava nessa hora, assim, né? Eu lembro que eu tava com elas e ela tava me ensinando também. Então, na minha vez, já tava sabendo um pouquinho, alguma coisa eu sabia. Como colocar o absorvente. Essas coisas. Aí, depois, quando eu fiquei menstruada, a minha relação era tranquila. Meu ciclo era regular, então eu sabia mais ou menos quando eu ia ficar menstruada. Eu sentia bastante cólica durante a adolescência, muita cólica. Mas eu nunca desgostei, nunca... que saco, vou ficar menstruada. Tipo, nunca foi uma coisa muito assim pra mim, não. Eu me sentia saudável, não sei porquê, mas eu me sentia isso, assim, que quando eu ficava menstruada, tava rolando. Tipo assim, tá acontecendo. O corpo tá fluindo. Eu sentia isso, assim, uma coisa meio inexplicável, porque na época eu não pensava muito sobre isso. Aí tomei pílula também durante um tempo. E aí, alguns sintomas da menstruação diminuíram, né? De cólica e tal. E aí, depois eu parei, já tem mais de um ano que eu parei. E aí, depois que eu parei, eu comecei também, como você, Ana, a perceber mais as minhas mudanças. Comecei a usar um aplicativo
que eu usava durante a pílula também, mas hoje eu uso com um pouco mais de atenção, coloco mais coisa nele, tipo informação. Qual aplicativo? Eu uso o Flow hoje. E aí eu vou colocando, percebo algumas mudanças de TPM que eu não percebia, de período fértil. Então fica muito mais fácil da gente se entender e assim também entender algumas atitudes nossas, tem ligação com nossos hormônios e tudo bem, assim, a gente não se culpa menos, enfim. Sim. Você percebe isso também, essas mudanças, que isso te traz, assim, de... Percebo, teve até uma situação recente de que eu tinha programado as minhas férias, ia viajar e eu sabia que eu poderia ficar menstruada, assim, né? O meu ciclo, a essa altura, meu ciclo não estava muito regular, mas eu sabia que havia chance de eu ficar menstruada durante a viagem. Mas não pensei em evitar, eu ia pra fora do país, assim, é uma coisa grande, né, pra mim, pelo menos. Mas não pensei em tomar pílula ou evitar ficar menstruada durante esse período de férias, porque me pareceu que, sei lá, que não me preocupei com isso, não foi uma das preocupações, tinha outras coisas pra me preocupar. E aí, ficou menstruada? E aí fiquei menstruada, de fato. E no momento que eu fiquei menstruada, eu meio que entendi porque que no dia anterior eu tava meio esquisita, meio que me sentindo meio cansada, e também me deu uma percepção, assim, de como que independente de onde a gente vá, né, eu tava muito longe de casa, o nosso corpo é o que acompanha a gente, né, é a nossa casa, o nosso lugar, então, pode parecer uma coisa assim meio poética, mas tipo... Claro, tem tudo a ver. Na verdade é isso, assim, isso, né? A gente tem que se conhecer. É onde a gente vai viver até o resto dos nossos Nossos dias, últimos dias. Vai estar com a gente. Então é legal que a gente tente entender um pouquinho ele, né? E hoje a gente vai conversar com a Ingrid Antunes da Silva, que é médica ginecologista formada pela FRJ, com residência pelo município do Rio e pós-graduanda no Instituto Fernandes Figueira. Ingrid, obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente e vamos falar sobre ciclo menstrual. Bom, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, pela confiança de vocês. Espero poder contribuir um pouquinho nesse assunto, que é complexo, é bem amplo, e fico à disposição para as dúvidas que surgirem posteriormente. Ótimo, muito obrigada, Ingrid. E para a gente começar, queria que você me explicasse como é que funciona o ciclo menstrual. Acredito que seja muito difícil explicar sem poder desenhar, sem poder só através da voz, mas enfim. Eu pensei rapidamente em tentar dividir o ciclo menstrual em alguns ciclos que a mulher tem. Ela tem o ciclo do ovário, né? Basicamente o ciclo menstrual tem a ver com a preparação para uma gestação que pode ou não acontecer, né? Então, o ovário, ele vai ciclar, né, todo mês, basicamente, produzindo um folículo cada vez maior até que ele se rompa e libere o óvulo para ser ou não fecundado. Em paralelo a isso, a gente tem o ciclo uterino. A gente tem o endométrio, que tem a primeira fase do ciclo, que é o endométrio proliferativo. Ele está crescendo para comportar uma possível gestação. E a partir da ovulação, o endométrio secretor, que é aquele endométrio já grande, espesso, né, produtor de bastante muco e pronto para receber o embrião. A gente tem ainda, com essas alterações, o muco cervical, que no início, na primeira fase do ciclo, ele seria mais fluido, cada vez mais elástico, né? Chegando no período pré-ovulatório, a gente estima que até 10 centímetros de filância. Filância seria a capacidade dele de ser elástico, né? Quando você pega esse muco com 2 dedos, né, introduz na vagina, toca o colo do útero e afasta esses dedos. Então, ele pode atingir uma filância de até 10 centímetros no período pré-ovulatório. E após a ovulação, na segunda fase do ciclo menstrual, ele vai ficar mais espesso, mais opaco e menos elástico. Uhum. E
Esse ciclo completo, ele dura em média quanto tempo? Entre 26 e 32 dias aproximadamente. Sim. A média seria 28 dias. Uhum. E sobre esses mucos, o muco cervical é aquilo que a gente tem na nossa calcinha, que a gente identifica durante os nossos dias de ciclo. A gente identifica assim? Não. Na calcinha, a gente tem uma mistura de algumas coisas. Existe o muco cervical, que é secretado e liberado. Existe a própria secreção vaginal. Na vagina, a gente tem as glândulas de Bartholin, ou glândulas vestibulares, que ficam localizadas na parte posterior da genitália externa. Algumas mulheres podem ter o inchaço, o aumento indiscriminado dessa glândula, que é determinado como cisto de Bartholin, e ele pode infeccionar, pode se tornar doloroso e se configurar como uma bartolinite, uma patologia, às vezes, cirúrgica, que precisa de uma drenagem ou, pelo menos, do uso de antibiótico. Então, a gente tem essa secreção da glândula de Bartholin, tem o muco cervical, fungos e bactérias que fazem parte da flora vaginal, e células inflamatórias, né, liberadas com o intuito de controlar toda essa flora vaginal. Então, quando a gente vê um preventivo e vê lá a reação de inflamação, não quer dizer necessariamente que a mulher tem uma doença, né? Vem muitas mulheres se queixando do resultado do preventivo para mim, mas doutora, tem lá a inflamação no meu preventivo, não vai me passar um creme vaginal? Né? E hoje em dia a gente sabe que não funciona dessa forma, a gente trata apenas o que a paciente está sentindo ou apresentando na realidade, né? Até porque a vagina ela é dinâmica e apresenta dia após dia alterações diferentes. Então, uma coceira que tem num dia pode desaparecer no outro, um odor que tem num dia pode desaparecer 2 dias depois. Então, a gente só trata realmente o que é muito incômodo ou um pouco mais permanente. E por que os mucos cervicais são diferentes ao longo do ciclo menstrual? O muco cervical, no período pré-ovulatório, ele é mais fluido, permitindo a migração dos espermatozoides para ocorrer a fecundação. Já no período pós-ovulatório, em que não há essa necessidade, ele fica mais espesso, né, protegendo o útero de possíveis infecções decorrentes da ascensão de germes para o útero. E quando a gente usa um método hormonal para fazer a contracepção, existe um espessamento desejado desse muco, né, cervical, dentre outras alterações, que vão atrapalhar, vão prejudicar o processo de migração do espermatozoide. Então, quando a gente está ovulando, que a gente sente tá mais úmida e que o muco tá mais elástico, nessa fase o espermatozoide vai viver melhor ali naquele muco, é isso? Exatamente, ele vai conseguir caminhar em direção ao óvulo, vai poder subir pro útero e fazer o que ele foi feito para fazer. Entendi, você facilita a vida dele, entendi. Então, Nid, na sua opinião, qual é a melhor maneira da gente acompanhar o nosso ciclo? Anotando, hoje a gente vê vários aplicativos, várias mulheres usam aplicativos. E eu queria saber qual a sua sugestão e se realmente é necessário, se a gente precisa acompanhar e se sim, de que maneira? Qual a maneira que você acha mais tranquila, mais... Eu acho que o acompanhamento do ciclo ele vai de acordo com qual é a sua demanda com relação a esse acompanhamento. Se é só para você saber qual é o seu basal e perceber alguma alteração grosseira, eu acho que marcar o dia da primeira menstruação, o dia da última menstruação, numa agenda, né? E registrar se houve um aumento do fluxo, houve alguma cólica, alguma coisa diferente, eu acho que vale a pena. Esse seria um acompanhamento básico que eu recomendaria para todas as pacientes, né? Agora, se a paciente quer usar o acompanhamento do ciclo para engravidar, né? Existem alguns métodos que são divulgados como métodos contraceptivos, né? O método de Billings, né? Que é a avaliação do muco cervical, o método da temperatura basal, o sintotérmico, que seria a conjugação desses 2 métodos e de outros possíveis sinais, né, do ciclo. São divulgados como métodos contraceptivos, mas a gente sabe que a taxa de falha deles é razoável. Então, eu acho válido para pessoas que têm algumas restrições, né? Mas acho mais válido ainda para quem está querendo engravidar, né? Porque você sabe a sua janela fértil, você consegue programar
né, as relações sexuais e otimizar o processo de gravidez. E essa fase fértil, ela é identificada? A gente consegue identificar? Então, bom, a gente tem alterações comportamentais, né? A gente tem um aumento do desejo sexual por parte da mulher. A gente tem a questão da filância do muco. E tem também o aumento da temperatura basal, que seria a temperatura medida na mulher antes de levantar da cama. Primeira coisa que ela faz pela manhã, após 6 horas de sono pelo menos. Na prática são coisas um pouco complicadas de fazer, exigem uma certa disciplina. Então eu acho que cabem esses métodos justamente para a mulher que quer engravidar, porque tem uma motivação extra, né? Agora para o dia a dia, para contracepção, não sei, eu não tenho uma experiência com isso, porque os meus pacientes normalmente optam por métodos hormonais ou pelo DIU. Né? Então, na prática, eu nunca vi nenhuma paciente fazer. O que pode ser feito para o nosso ciclo ficar mais regular? Assim, o que a gente pode fazer no dia a dia, Ingrid, para tentar manter o ciclo mais regular? Assim, se isso é possível? Eu acho que dentro da variação da normalidade, né, para pacientes que não têm nenhuma patologia, o essencial seria fazer uma prática regular de atividade física, inclusive para regular a questão de humor, disposição física, inchaço, coisas que podem variar ao longo do ciclo, né? Reconhecer que a gente tem 2 fases do ciclo e a fase mais sofrida certamente é a segunda fase, em que predomina o hormônio chamado progesterona. Então a gente fica mais inchada, com as mamas doendo, o humor fica um pouco mais deprimido, ficamos mais chorosas, né? O intestino fica preso. Então eu acho que para essa segunda fase tem alguns cuidados especiais. Um deles é evitar alimentos estimulantes, ou seja, principalmente aqueles ricos em cafeína, né? Que são fatores estressores, que podem inclusive desencadear dor de cabeça, né? Assim como aqueles alimentos ricos em glutamato. O molho shoyu é um deles, mas tem o temperinho lá, o Ajinomoto, que muita gente coloca. Se você for comer comida japonesa, tem lá o grelhadinho chinês, que tem Ajinomoto. E nas mulheres predispostas vai dar dor de cabeça, né? Ingerir alimentos ricos em vitamina B6, ômega 3, vitaminas C e E, e alimentos pró-diuréticos, ou seja, que favoreçam a mulher a urinar, né? Aí seriam eles, por exemplo, os chás, né? E algumas hortaliças. Legal. Então, voltando à questão do humor, nessas 2 fases do ciclo, considerando que a primeira fase é a fase que vai da menstruação até a ovulação, e a segunda que vai da ovulação até a próxima menstruação. Isso é determinado por variações hormonais mesmo, esses humores nossos que oscilam tem a ver com variações hormonais. Sim. A gente tem que levar em consideração que a mulher, além de ter um ciclo de estrogênio e progesterona, ela também tem um hormônio chamado testosterona, né, que é um hormônio que é muito mais aumentado no sexo masculino, mas que as suas pequenas variações do dia a dia também influenciam a mulher, inclusive na questão do humor. Entendi. Em relação às irregularidades no ciclo, quais que são as causas mais comuns para uma mulher que tem um ciclo irregular? Constantemente, né? Todo mês o ciclo dela varia muito, enfim. A gente tem que pensar primeiro em causas hormonais, né? E aí pode ser um problema do próprio ovário, e aí a primeira causa do ovário que a gente conhece é a síndrome do ovário policístico, que a gente pode falar um dia mais sobre ela, é bem complexa e merece uma atenção especial, mas tem alguns outros distúrbios hormonais que podem influenciar no ciclo menstrual, como por exemplo alterações nos hormônios da tireoide,
um hormônio chamado prolactina, que está envolvido com a amamentação, né? Que mais? Aumentos da testosterona fora da faixa normal da mulher. Outras causas que não são hormonais: atividade física excessiva, magreza excessiva, estresse psicológico, o uso de alguns medicamentos, principalmente aqueles que aumentam esse hormônio que eu falei antes, a prolactina, e alguns tumores do ovário e das glândulas suprarrenais. Então é isso, Ingrid. Obrigada por você ter respondido as nossas perguntas, as nossas dúvidas, esclareceu várias coisas. Muitas coisas que a gente tem dúvida mesmo já mais velha, né? Que a gente não tem tanto... Fica muitas questões na cabeça, e acho que foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada, Ingrid. Foi um prazer conversar com você. E até a próxima. Foi um prazer para mim também. E eu acho que tem muitas coisas que faltam a gente conversar na escola, dentro de casa, né? Principalmente para a mulher entender como funciona seu corpo, né? E saber lidar com isso da forma mais proveitosa para ela, né? De acordo com os desejos dela, com o que ela concebe como saúde, com o que ela concebe como contracepção. Eu vejo muitas mulheres chegando ao consultório sem conhecer o próprio corpo. E agora é a hora do Cá Entre Nós, um relato de uma mulher sobre o tema do dia. Meu nome é Tânia Bárbara, eu tenho 54 anos. Queria falar um pouco da minha primeira menstruação. Para mim foi uma coisa muito aguardada, com muita ansiedade, porque como eu já fiquei menstruada muito tarde, tinha muita vontade de ficar menstruada, porque todo mundo da minha turma já tinha menstruado, só eu que não. E eu achava que eu menstruando ia ser alguma coisa muito diferente na minha vida. A minha relação com a menstruação sempre foi muito boa, eu sempre adorei menstruar. As pessoas achavam até graça nisso, porque todo mundo reclamava, tô com cólica. Eu também tinha cólica, tinha dor nos quadris, que eu achava que era dor nos rins. Um certo incômodo, meus seios ficavam enormes, as pessoas não podiam nem encostar em mim, que doía e tal. Mas eu me sentia plena, me sentia fêmea, me sentia... Olha, eu ficava assim, eu me sentia mais mulher, me sentia mais sensual. No começo foi até muito sofrido deixar de menstruar. Eu não queria, meio que não aceitava. Eu queria ficar menstruando o resto da vida, até os 80 anos. Menstruação para mim sempre foi sinônimo de feminilidade, sexualidade, prazer. Desse episódio, a gente queria agradecer todo mundo que escutou esse episódio. Se você ainda não escutou o primeiro, escute. A gente ficou muito feliz com o retorno que a gente recebeu dele. Foi sobre educação sexual, a gente falou com uma professora e foi bem bacana. A gente recebeu algumas mensagens de apoio, de incentivo para a gente continuar com o projeto. Então, deu um gás pra gente continuar produzindo. O terceiro episódio já tá no forno, a gente já tá produzindo. É sobre um tema muito importante também, muito legal. Que, enfim... Aguardem. A gente queria falar, especialmente mandar um alô para algumas pessoas que deixaram mensagem pra gente. A Ana Satamini e a Luciane Santos mandaram mensagens muito queridas. Muito obrigada. E a Vera Camargo e a Crisla Mendonça mandaram sugestões pra gente. As sugestões estão muito bem guardadas, já estamos pensando nelas para os próximos programas, então muito obrigada, meninas. Também teve a Mariana Kunz e a Cecília Cavalcante, que mandaram inbox pra gente lá pela página, deixando sugestões, deixando indicações de fontes, de coisas que a gente pode consultar. A Lili também, minha colega lá do trabalho, deixou algumas indicações bem legais. Eliana Moraes, obrigada, Lili. Agradecer também a Bruna Aracá, que é uma amiga muito querida que mandou vários links pra mim, muitas mensagens de incentivo, de carinho, e com certeza ela foi uma das nossas inspirações para criar o programa.
Muito obrigada, Bru. Um grande beijo pra você. Bru. Beijo, Bru. Então, gente, é isso. A gente espera que vocês continuem com a gente. Mandando sugestão. A gente isso aí. quer saber o que vocês têm pra dizer. Manda pra gente pelo e-mail, o Gmail, a gente tem um Gmail, Ventrenós, sem acento, tudo junto, @gmail.com. Ou então a página. se achar mais fácil, manda por inbox pra gente. A página é Ventrenós também, é só pesquisar lá, muito fácil de encontrar. No Facebook, a gente não tem Instagram. No Facebook. Tem um negócio, um lance do iTunes também, que tem que avaliar pra gente ficar aparecendo lá, gente. Ficar lá no... É só dar várias estrelinhas. Dá uma moral pras minas. Dá uma moral. E é isso, mais uma vez, participem, a gente quer ouvir vocês. E a gente chega ao final de um mês de março, que é o mês das mulheres, mais difícil do que o comum, por conta de uma perda muito triste da vereadora em exercício do mandato, Marielle Franco. A execução foi uma tentativa clara de calar todas nós, de submeter as mulheres. Mas a Marielle deixa uma mensagem de continuidade por todo o trabalho dela, por tudo que ela fez, e nos inspira e nos fortalece a continuar falando. Esse programa foi dedicado a Marielle Franco. Há muitas maneiras de ser vulnerável, sendo mulher. Agora, uma que a gente não pode deixar é se calar. Que a gente fica mais vulnerável se nós nos silenciarmos. E aí eu tô chamando a cada uma aqui, a cada um, pra gente gritar, pra gente ocupar, pra gente disputar, porque o que a gente não pode é silenciar. Obrigada.